Tem uma citação atribuída a Siddhartha Gautama, né, o Buda, bastante interessante, que eu reflito nessa citação muito, né? Gosto bastante dela, mas vejo como é difícil alcançar os preceitos que ela traz. Então, a citação é essa: sejamos gratos, pois se não aprendemos muito hoje, pelo menos aprendemos um pouco. Se não aprendemos um pouco, pelo menos não ficamos doentes. E se ficamos doentes, pelo menos não morremos. Portanto, sejamos todos gratos. E como é difícil, né? Porque a gente tem uma tendência a focar nos aspectos negativos, né? Nós temos uma tendência, todo ser humano, ao filtro mental, a focar nos aspectos negativos dos ambientes, tanto os ambientes externos quanto os ambientes internos, né? Nosso próprio eu interior. E falar, é muito fácil dizer da boca para fora gratidão, né? Mas será se a gente realmente sente a gratidão, né? Essa força de caráter tão poderosa que muitas vezes a gente só fala assim da boca para fora. E aí a psicologia positiva, ela diz que a gratidão, ela é uma força de caráter que leva à virtude da transcendência, né? E a virtude da transcendência, ela nos conecta a um universo maior e nos fornece um significado, um sentido para a nossa vida, para os percalços mesmo que a gente padece durante a vida, porque a vida é como uma roda gigante mesmo, né? Tem horas que você está lá no topo, tem horas que você está lá embaixo, e aí você tem que aprender a lidar com isso, né? E aí a psicologia positiva, ela conceitua a gratidão do seguinte modo: estar ciente e ser agradecido pelas coisas boas, dispensar tempo para expressar a gratidão. E de alguma forma, a gratidão, né, que leva à virtude da transcendência, ela junto com a outra força de caráter, que é que é a apreciação da beleza e excelência, que também leva à transcendência, né? E o que é a apreciação da beleza e da excelência? A psicologia positiva, ela conceitua assim, ó: perceber e apreciar a beleza, excelência e o desempenho habilidoso em todos os domínios da vida, da natureza, das artes, da matemática ou da ciência. Então, assim, esse capital psicológico que todos nós temos, né, que muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem sabe, porque nós focamos muito no que a gente tem de ruim, né? Então, a gente passa a vida toda achando que não é bom o suficiente, né? Que existe muito déficit, incompetência, né? Então, até as provas, o nosso sistema de ensino, ele contribui para isso, né? Porque, no geral, as avaliações, elas focam muito nas incompetências, nos déficits, em vez de focar nas habilidades que foram construídas, que foram conquistadas pelo aluno, né? Então, a gente vai perdendo o nosso poder pessoal, porque a gente vai aprendendo que sempre a gente tem que mudar alguma coisa, aprender mais, ou que a gente não é bom o suficiente. Mas tem outros aspectos que entravam, que dificultam que a gente realmente sinta a gratidão, né? E esses aspectos, eles têm a ver com a forma como a gente percebe as situações ao nosso redor, ou como a gente se percebe, né? Essa questão mais de você perder o seu poder pessoal e de você, em vez de você passar da inveja para a admiração, você ficar muito focado no que os outros têm de bom, na comparação social, de uma forma pejorativa, de uma forma negativa. Então, todos nós temos, claro, né, os pecados capitais, digamos assim, né? Todos nós temos a inveja, o ciúme, mas com o tempo a gente vai entendendo, quando o nosso ego, nosso self, ele vai se ampliando, a gente vai
reduzindo essa tendência de sentir inveja, de sentir ciúme, e a gente vai, no lugar disso, sentindo admiração, né? Então, às vezes, alguém conquista algo muito importante e eu posso ficar feliz por isso, né? Sabendo que talvez esse não seja o meu caminho. Foi o caminho dessa pessoa. Ela conquistou algo, você fica feliz por ela, mas você sabe que não é o seu caminho, né? Mas aí, existem 6 aspectos que que a gente retira lá do livro O Poder da Ação. Não sei se alguém de vocês já leu esse livro. E o Paulo, né, que é o escritor, ele fala assim, que esses aspectos, eles realmente entravam, eles impedem uma pessoa de realmente sentir gratidão. Então, o primeiro aspecto que ele fala é justamente o sentimento de inferioridade extrema, né? E a pessoa tem sempre um tipo de pensamento específico, que seria qual? A pessoa não fez mais do que sua obrigação, porque, afinal de contas, ela tem tanto e eu tenho tão pouco. A outra característica dessa pessoa que tem essa dificuldade de realmente desenvolver a gratidão é a autossuficiência e a arrogância, né? E essa pessoa, ela produz muitos pensamentos do tipo: fez porque quis, eu não pedi nada e nem precisava. Tem a outra característica é o narcisismo e a autoimagem distorcida, né? Que é quando a pessoa ela tem muitos pensamentos do tipo: eu não precisava de ajuda, fez porque quis, só para estar perto de mim. A outra característica é mágoas e ressentimentos intensos. Então, a pessoa está sempre com o pensamento de que isso que a outra pessoa está fazendo, né, não cobre o mal que ela fez para você. Se está fazendo alguma coisa por você, é porque deve ter lhe feito muito mal, né? Mas ainda que faça, não vai cobrir, não vai diminuir o mal que te causou. Outro aspecto é a inveja e a comparação, né? Com pensamentos do tipo: o que o outro tem é muito melhor do que o meu, então por que agradecer? E a dificuldade de mostrar os sentimentos, né? Com pensamentos do tipo: besteira ficar agradecendo. Para que tudo isso? Essa pessoa sabe o quanto eu sou grata. Então, assim, se tem uma coisa que a gente entende é que para que comportamentos voltem a se repetir no futuro, eles precisam ser reforçados. E os comportamentos que a gente não quer que voltem a ocorrer no futuro, a gente vai extinguindo. Como é que a gente extingue um comportamento que a gente não quer a gente não quer ver ser repetido no futuro? É não dando atenção. E como a gente reforça? Justamente dando atenção. Como seria isso? Elogiar o esforço, ter cuidado com o tom de voz, elogiar sempre o bom comportamento, mostrar também esses modelos adequados de comportamento, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande de julgar, né? Até a frase do Jung que diz: pensar é muito difícil, por isso a maioria das pessoas prefere julgar. Então nós somos assim, nós somos muito julgadores, nós usamos muito do sabotador mental, o crítico, né? O juiz. Recompensar, incentivar e incentivar o esforço, né? Então, esses comportamentos vão nos tornando pessoas mais gratas, né? Porque aquela ideia do existencialismo de que a existência precede a essência, talvez seja verdade, sim, com relação às virtudes, né? As forças de caráter. Para que a gente possa... Uma pessoa virtuosa é justamente aquela pessoa que pratica a virtude, né? E a gente pode sempre estar mudando, né? Então, se a gente errou no passado, se a gente não agiu da melhor maneira possível, a gente pode e deve mudar. Por isso que a gente deve seguir aquele pensamento de Aristóteles, né? Que assim como o pássaro foi feito para voar, o peixe para nadar, o ser humano foi feito para pensar. Então, a gente tem que colocar nossa mente em funcionamento e ir mudando realmente os comportamentos que não estão nos levando para um caminho mais adaptativo, para um caminho mais harmônico, né? A gente sabe aí que se a gente não desenvolver pensamentos, comportamentos
mais adaptativos, a humanidade tende a se extinguir e isso tá mais palpável do que se imagina, né? Então a gente tem que começar a mudar, né? E a gente pode mudar como? A partir de nós mesmos. Não dá pra gente ficar esperando que o político vai trazer a mudança, né? Se a gente não mudar primeiro.